Salve, família Woodstock! Beleza, Felipe? Como é que tá? Joia? Estamos hoje novamente, gente, com mais um assunto muito necessário à nossa sociedade. Depois de muitos pedidos, depois do episódio da semana passada. Depois de muitas polêmicas. Exatamente, muitas polêmicas e muito ensinamento, né, Felipe? A gente pode dizer assim. Hoje nós Aulas temos... nos comentários. Exatamente, nós temos um assunto tão necessário quanto. Alguns vão considerar polêmico, outros vão considerar importantíssimo. É vocês que vão dizer no chat pra gente a partir de agora, tá bom? Eu sou Rafa Andrade. Eu sou Felipe Nogueira. Está começando Efeito Woodstock Podcast. Então, gente, antes de dar início aqui à nossa conversa diária, eu queria pedir para vocês, mais uma vez, curtirem o vídeo, comentarem, se inscreverem no canal, compartilharem, ativarem o sininho. O procedimento básico de todo vídeo é sempre a mesma coisa. No último eu esqueci, mas dessa vez não tô esquecendo. Para dar aquela moral, confere isso, porque o YouTube às vezes dá uns bugs, tipo assim, você desinscreve a pessoa, confere aí, pra dar aquela moral pra gente. Em direto ao ponto, Rafa, vem pra cá agora, senta aqui do meu ladinho. Isso, que o lugar hoje tá reservado aqui, né, gente? Tá reservado. Pessoas muito especiais. Gente, vocês estão percebendo que esses lugares foram especialmente reservados para 3 mulheres, 3 jovens moças, muito corajosas, muito inquietadas com toda a situação social que a gente vive, de desinformação, de necessidade de discutir sobre temas importantes da sociedade. E elas vão aqui nos brindar com um papo muito interessante, uma conversa que vai informar a várias pessoas que têm a cabeça ainda um pouco fechada, né? E vocês vão conhecê-las a partir de agora. Nós temos aqui Kailane Pinheiro, Sueli Soares e Joyce Tempo. Venham para cá, sejam muito bem-vindas. Gente, nós estamos muito felizes por vocês estarem aqui hoje, né? Vocês representam muitas pessoas ou que já têm a sua identidade, já se conhecem, ou pessoas que ainda sofrem questões internas, né? Ou pessoas que ainda têm preconceitos infantis, achando que as pessoas não devem ser tratadas como iguais. É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, né? A gente vai tentar fazer uma discussão profunda, não aquela discussão banal do dia a dia, né? De é certo ou errado, é justo ou é injusto. A gente vai tentar mostrar pessoas reais e mostrar a realidade como as pessoas têm que aprender a conviver em sociedade, ok? Eu estou muito grato a vocês e acho que todo mundo vai gostar muito da presença de vocês aqui hoje, tá bom? Então, aproveitando a deixa de Rafa, para dar início à nossa conversa, eu queria que vocês contassem pra gente como foi o processo de autodescoberta, de autoaceitação e também como vocês veem a figura de vocês hoje em dia. Sim, a minha família ela é super de boa com esse assunto. Só que assim, mesmo eles sendo muito respeitosos e eles sendo muito de boas, eles não têm tanta informação sobre. Então, na cabeça da minha família, até pouco tempo, até no caso eu ensinar pra eles, só existia pessoas gays, no caso do homem, no caso da mulher, lésbicas ou hétero. Então, tipo assim, na minha cabeça, como eu cresci na adolescência, né, que a gente começa a ter esses desejos, tendo desejo por homem, eu falei assim, se eu tenho desejo por homem, logicamente eu me enquadro no hétero, porque lésbica não tem desejo por homem. Então eu não sabia que tinha uma outra opção, uma opção que não precisaria escolher entre homem e entre mulher. E aí foi muito engraçado até porque eu estava num evento aqui em Jequitinhonha, conversando com uma pessoa que é bissexual, e aí a gente tava conversando, assim, ela me contando histórias da vida dela, e ela comentando que tinha namorado homem e que tinha namorado mulher. E aí eu fiquei com aquela cara, tipo assim, como assim? Eu nunca ouvi isso, isso é novo. Aí eu cheguei... Na época você ficou atordoada, né? Sim, sem ter noção eu não sabia que você poderia ter desejo sexual por homem e por mulher. E aí eu fiquei com aquela coisa na cabeça, cheguei em casa e fui logicamente pra internet, porque é a fonte que a gente tem hoje em dia. Não recomendo, mas... Aí eu pesquisei muito, vi vários vídeos, e aí eu fui entendendo que, tipo assim, porque eu já sentia uma certa atração por mulheres. Só que como eu tinha trabalhado muito mais ficar com meninos, eu achava que essa questão por mulheres é, tipo, uma amizade, um carinho maior. Uma amizade diferente. Tipo, sei lá, irmandade, não sei, coisa de adolescente. Aí que eu fui entendendo, começando a separar as coisas, falando, não, tá, peraí. Com isso aqui é amizade, isso aqui talvez já não seja mais amizade. Que aí eu fui começar a dar minhas primeiras tentativas com mulher, não deu muito certo.
Mas aí acabou que no fim, até hoje eu só namorei um homem e o resto foi tudo mulher. Então, tipo assim, inverteu totalmente a mesa. Mas foi super tranquilo, assim, esse processo, porque, na verdade, foi até engraçado. Como eu contei pra minha mãe, porque a gente tava numa viagem, no ônibus. E eu sou muito, desde criança, eu sou aquela pessoa que quer contar alguma coisa, eu fico rondando, né? Aí eu fiquei assim, ô mãe, não tem assim, sei lá, quando você era jovem, assim, doideira, de festa, você bebeu, assim, você nunca beijou mulher, não? E ela assim, não, eu acho que só tia já, não sei o quê, e ficou por isso. E aí no outro dia, depois passou uns dias, assim, eu falei assim, o que é que você tá com esses papos muito estranhos esses dias? Aí que eu fui... Ela já conseguiu dar uma entendida, né, do que Porque tava acontecendo. eu fiquei literalmente rondando, assim, só, sem conseguir falar, né? E aí ela me perguntou, eu falei assim, não mãe, que eu acho que eu tô gostando, a menina e tudo mais. E a gente sentou e conversou e foi bem tranquilo, assim, ela super entendeu e tudo mais. Então, no caso aí, você acha que a proximidade e intimidade que você tinha com sua mãe facilitaram muito esse processo? Com certeza. Tanto a proximidade quanto o fato dela já ter esse respeito, né? Tipo assim, eu não vou falar que ela tem... Porque ela tem 49 anos, então não dá pra falar que ela é 100% desconstruída nesse assunto. Porque é de uma geração bem diferente. Tanto que, como eu comentei, quando eu contei pra ela que eu tava gostando de menina, eu já emendei falando que eu achava que eu era bissexual. Aí ela ainda falou, tipo assim, mas tem uma chance de você casar com um homem ainda. Então era tipo assim, como se o barco não tivesse totalmente afundado ainda, né? Então, tipo assim, você vê que é de boa, mas ainda assim tem um preconceito remanescente. Sim. E no caso de vocês duas, vocês passaram pelo mesmo processo de Kailane, de ter uma abertura, de ter uma conversa ali bem tranquila para se entender, para se encontrar? Ou na questão das amizades, familiar, de outros relacionamentos, vocês tiveram mais problemas? Como é que foi esse processo de descoberta de vocês? Comigo foi mais diferente, foi bem diferente na verdade, né? Porque eu tinha, tipo, essas brincadeiras de adolescente mesmo, época de escola, eu dava selinho minhas amigas, e era aquilo, tipo, nunca tive desejo, atração, nem nada. Malícia, né? O que as pessoas chamam de malícia. Nunca tive. Já até meninas lésbicas já chegaram em mim, eu não, tipo, respeito, mas eu não curto, não fico, entendeu? Aí até um tempo, a gente brincando, aí Joyce entrou pra minha sala, tanto que ela foi a primeira menina que eu beijei. Ela entrou pra minha sala e eu fiquei, tipo... Aí eu brincava, da mesma forma que eu brincava com as outras meninas que eram próximas, amigas, assim, não como beijava todo mundo na sala também, né, gente? Mas minhas amigas próximas, aí eu falei com ela um dia, eu falei assim... depois eu vou te dar um selinho. Só que, tipo, não com a segunda intenção, entendeu? Foi meio que na zoeira mesmo, de brincar. Eu beijo minhas amigas. Foi assim, né? Na verdade, eu vi a situação dela ficar com essas coisas. Tipo assim, eu não me enquadrava no perfil dela. Ela é menina bonita, da escola, vamos dizer assim. Popular. Eu era a menina que aquele sentava, modelo americano, né? De ter os líderes de torcida. Que não conversava muito com ninguém. E essa questão do selinho, quando eu comecei a amizade com ela, eu vi ela fazendo e daí surgiu o desejo e que eu aproveitei da situação. Eu falei assim, ainda falei com ela assim, o pessoal tá falando que você tá dando selinho e tal, isso vai ficar meio assim. E ninguém tinha falado nada. Aí ela falou assim, eu não tenho isso não. Se acontecer, até no céu eu dou. Aí, tipo, aquilo já ficou alimentando uma coisa em mim que eu não sabia, que eu não entendia. E, tipo, a gente começou a conversar e nas conversas sempre tinha esse ponto. Foi até a gente tava na fila da merenda. Aí eu tinha dado selinho de uma amiga minha, aí eu falei assim, aí ela ficou olhando. Aí eu olhei pra ela assim, depois te dou um selinho. Aí ficou nisso. Só que não era na intenção, não tinha maldade. Outras meninas já tinham chegado em mim, só que eu nunca tive. Era uma brincadeira, né? Não tinha curiosidade nem de, tipo assim, eu sou hétero, mas que tal eu, sei lá, experimentar, ver, né, se eu vou gostar e tal. Não tinha esse pensamento. Aí quando eu dei o selinho nela, aí eu fui, encontrei ela, foi de boa assim, dei um selinho, tava saindo, nós conversamos e tal, tava saindo, aí eu dei um selinho nela. Aí eu, voltando pra casa, eu fiquei pensando... Atingiu diferente. Isso! Aí foi tipo assim, nossa, mas que diferente. Aí eu falei, eu tô doida. Tipo, eu falei, gente... Só que não foi na intenção de nada. Aí eu voltei pra casa, fiquei pensando. Aí eu falei assim, não... é a coisa da autoaceitação. Eu não tive isso, eu fiquei tipo assim... Não, mas eu não gosto de mulher. Eu não curto mulher e tal...
tipo, sei lá, o que tá acontecendo comigo, deve ser que ela é carinhosa, porque ela sempre foi uma pessoa muito carinhosa, muito atenciosa. Aí eu falei assim, deve ser isso, mas minhas outras amigas não eram tanto como ela, mas também eram. E eu fiquei Alguns cientistas chamam isso de gatilho, né? Isso, você tá em alguma situação, sua vida normal, você tem um gatilho pra tentar outra coisa. Sim. Aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça, aí tipo, fiz, surgiu, falei assim, vou estar na casa de uma amiga minha, falei assim, vou fazer uma brincadeira pra saber, porque eu fiquei pensando muito, não foi uma coisa que você pensou e depois, releva, eu fiquei pensando muito mesmo. Nossa, eu falei, foi muito bom, e foi um selinho, foi um selinho, eu fiquei assim, gente, que isso, ficou na minha cabeça. Aí eu, de uma brincadeira que a gente fez, a gente tava fazendo lá em casa de amiga, junta só mulher, à noite dos meninos e tal. Aí a gente pegou e deu um beijo. Na brincadeira também, não tinha maldade, ou pensamento, nada. Aí a gente deu um beijo. Aí naquilo eu fiquei, nossa, que coisa boa. Tipo, foi muito... E não foi uma coisa de tipo assim, só de ser gostoso, sabe? Foi aquela coisa do sentir. Do sentir, eu falei assim, nossa... Coração esquentou. Isso. Aí eu fiquei assim, eu falei, não, e agora? Só que eu ainda assim não me aceitava. Eu tô assim, não, mas eu não gosto de menina. Eu ficava, tipo, naquela, né? Tipo a luta interna. Isso. Aí meus pais sempre foram muito conservadores. E eu, tipo, não, o certo pra mim também era homem e mulher. Então não tinha isso de... a possibilidade de eu pensar em ficar com mulher. Então, quando eu vi, a gente continuou e eu continuei com esse sentimento. Então, eu não queria... trair até meu pensamento, minha vontade. E quando eu vi que era isso mesmo que eu queria, que eu sentia por ela, era um sentimento, era verdadeiro, eu cheguei pra minha mãe e falei com ela. Só que foi diferente da conversa que a Kailane teve com a mãe dela. Foi, tipo, minha mãe, eu falei assim, mãe, queria conversar. Porque eu acho assim, né, tipo, a gente já passa por tantas coisas fora da sociedade, fora de casa, dentro de casa, se a gente não tiver um apoio, um suporte. É a primeira pessoa que normalmente você procura, né? Aí eu falei assim, aí eu já sei como é que era minha mãe, né? Só que eu falei assim, vou ter que falar com ela, vou falar com quem? Se não com minha mãe, né? Aí eu cheguei, conversei com ela, falei assim, mãe, eu tô gostando de Joyce. Aí ela, menina, não tô entendendo isso não. Que papo estranho é esse? Que papo estranho é esse? Aí eu tá falei ficando assim, doida? Aí eu falei assim, não mãe, eu tô sentindo uma coisa a mais, tipo, de querer ficar com ela. Mas isso não existe, você tá doida, Sueli, você tá doida? Isso não existe não, eu quero netos. Aí já jogou isso, eu quero netos. Sempre essa. Eu quero netos, isso não existe, seu pai não vai gostar. Tanto que meu pai, depois de um tempo que isso aconteceu, eu fiquei muito mal, né? Porque foi uma coisa muito assim. Eu saí, tinha até ido pra casa, só que ainda não tinha nada certo, entendeu? Tinha ido na casa dela, o padrasto dela tinha feito uma torta, eu tinha ido na casa dela. Quando eu voltei, a porta da minha casa tava cheia de gente. Aí eu já pensei, aconteceu alguma coisa. Aí quando eu cheguei, umas pessoas abandonando minha mãe, e meu tio falando, você vai matar sua mãe, você vai matar sua mãe. Eu fiquei tipo assim, eu fiquei louca, tipo... Sabe, eu perdi o chão. Aí o que foi, mãe? Não faz isso não, que você vai acabar me matando. Então, pra mim, foi muito pior, que eu falei, tipo, como que eu vou me abrir pra outras pessoas? A imposição da culpa, né? Se sentir culpada com a porque se o que eu situação. falei, aí eu não sei, as pessoas falaram, sua mãe tomou remédio aí, tomou um monte de remédio pra se matar, olha o que você tá fazendo com sua mãe. Umas tias me ligaram, e foi uma confusão toda. Aí... Depois que isso aconteceu, eu peguei e falei assim, não vai rolar, não vou, tipo, meio que eu vou abrir mão da vida da minha mãe pro que eu quero, então não vou. Então eu simplesmente, ela até foi embora nessa época, minha mãe queria ir atrás dela. Por conta dessas situações? Sim, por conta dessa situação. Eu fiquei até assim de falar com alguma amiga minha, que eu falei assim, nossa, se... minha mãe viu dessa forma, talvez uma amiga que não é uma pessoa tão próxima também vai falar, tanto que foi Lívia, minha melhor amiga, que eu contei pra ela, foi a primeira pessoa, eu falei assim, Lívia, eu tenho uma coisa pra te contar. Ela, eu acho que eu sei o que é, mas fala, eu tô gostando de Joyce. Aí ela, tá. Já sabia. Que vocês sejam felizes. Aí eu esperava, tipo assim, eu esperava que ela falasse, não, tipo, presta atenção, né, é isso mesmo que você quer? Ou então, desiste disso, sua mãe tá assim, não. Você não vai falar nada, tipo assim, que é errado. Aí, não, sejam felizes. E, tipo, eu fiquei,
sabe, impactada. Então, pra mim, foi até hoje, né? Você imaginava um afastamento de quase todo mundo. Quase todo né, mundo. nesse processo. E, tipo, foi, pelo menos foi assim, minha família meio que deu uma afastada e minhas amigas, né, as de verdade, pelo menos, elas me acolheram. Tipo, já ter conversado, discutido, tiveram discussão com minha mãe, essa minha melhor amiga, por conta disso. Então, pra mim, meio que foi um pouco mais complicado por conta disso. Tipo, já tem o que a gente passa fora com a sociedade, né, e dentro de casa, você não ter um apoio é bem mais complicado, né? A gente meio que fica retraído e acha que é uma coisa errada. Chegou a passar pela minha cabeça que era uma coisa errada, porque a minha mãe, a pessoa que me deu a vida, não estava de acordo. E, antes de Joyce falar sobre essa experiência parecida, né, que ela teve, só uma coisa que é importante comentar, que me chamou muita atenção do que você falou. Quando você teve as primeiras experiências com Joyce, você sentiu aquela coisa diferente, Felipe falou a sensação. O engraçado é o seguinte, muita gente não admite, mas essa sensação que você falou, tem muitas pessoas no mundo que passam a vida inteira e morrem sem ter essa sensação, né? E isso é muito triste, né? Sim. As pessoas às vezes querem colocar coisas como determinadas, sendo que às vezes tem gente que luta por isso a vida inteira e não consegue ter essa sensação, né? Muito triste. E aí Joyce pode falar a experiência dela aí, como se foi parecida, casa- diferente. Em casa não teve isso, não. Inclusive, foi até minha mãe que falou, esse trem tá esquisito aí. Isso não é só amizade, não. Quando fala que seu livro vai vir em casa, Joyce dá jeito de arrumar coisa pra comer e tudo, e aquela Fazer uma coisa coisa e tudo diferente. mais. Sim, pra caralho. E Ela já teve um olhar mais aguçado, né? quando aconteceu, tipo assim, lá em casa nunca teve essa conversa e também nunca teve o preconceito em relação a isso, não. Era um tema neutro, entendeu? Quando aconteceu entre nós duas, tipo, foi meio que minha mãe falou pra mim, não foi nem eu que falei pra ela, não. E Ela colocou a pulga atrás da ela orelha. queria aquela coisa tradicional que toda mãe quer, de casar, ter filho, não que isso impeça da gente casar, da gente ter filho. Mas foi tranquilo. Vamos falar sobre isso entendeu? mais tarde, né? Não tive, Direitos são muito importantes, a gente vai discutir problema sobre eles aqui. com essas questões não, de amizade, né? E até porque eu não me importo, sabe? Eu me enquadro no perfil de pessoa assim, que eu vivo o que eu quero viver, porque a vida é uma só. Então eu vou ficar me limitando a coisas porque A ou B vai achar, entendeu? Eu entendo a diferença entre a situação de Sueli e a situação de Kailane, entendeu? Mas eu não tive esse problema lá em casa, não. Foi super de boa em relação a isso. Principalmente em relação a Sueli, porque minha mãe sempre gostou muito dela, entendeu? Quando tinha as briguinhas de casa, assim, mãe dela falava, Sueli que tinha que ser minha filha, que Joyce é muito disso e aquilo. Eu falei, mas não é, né? Vai ter que contar comigo. Certo. E só comprova que ninguém é igual, né? Cada caso tem sua... Isso, bem palavra colocado, agora. Felipe. São experiências diferentes, processos totalmente diferentes, né? São 3 processos totalmente diferentes. E aí, uma coisa eu queria que vocês dissessem, que eu acho que é importante nossa audiência escutar. Vocês deram exemplos aí com amigos, com amigas, né? Ambientes escolares, ambientes, né? de festa e tal. Hoje, de acordo com que como vocês se veem, vocês acham que esse ambiente, porque muita gente é muito preconceituoso e acha que qualquer coisa relacionada, por exemplo, talvez esse podcast, esse episódio que a gente está fazendo, muita gente pode achar que ouvir isso vai influenciar as pessoas que estão ouvindo a serem alguma coisa. Vocês acham que o ambiente... vale dizer que, tipo assim, se você tá se sentindo influenciado a fazer alguma coisa... Isso, Porque você tá vendo. isso, é nesse ponto que eu quero tocar. Já começa a se avaliar. Isso. Vocês acham que os ambientes que vocês frequentaram ali na infância, na adolescência, eles foram determinantes para a questão de vocês se assumirem do jeito que vocês são hoje? Ou vocês acham que o ambiente não teve nada a ver e foi uma escolha pessoal, ninguém que estava convivendo com vocês determinou esse processo? Eu acho que Foi isso uma nada a moral. ver. Foi uma Isso é coisa muito pessoal. simples de explicar, até porque a gente cresce tendo 100% das nossas influências sendo hétero, e a gente não é hétero. Isso. Se fosse desse jeito, todo mundo deveria ser hétero. Então, tipo, isso não tem Não influencia. nada. Na verdade, acho que o ambiente que cresce até atrapalha a pessoa. Exatamente. Porque da imposição, né, da sociedade Na e tudo verdade, mais. na maioria das vezes só faz a gente descobrir ou, tipo, começar a querer entender isso mais tarde. Mas questão de influenciar, não. Certo. Então, assim, para quem ainda acha que está com determinados amigos, né,
e está em determinados lugares, vai influenciar a cabeça do filho, do parente, né, do amigo, talvez seja uma escolha pessoal mesmo, né? Através do depoimento de vocês Porque aí. você não vai fazer nada porque outra pessoa faz. Se você fez, é que você teve vontade. Mas você vai fazer é se descobrir no que você tá vendo. Né? Certo. Gente, como todo mundo já está acostumado, né? Nossa audiência está acostumada, todos os nossos convidados trazem a indicação de um livro, né? Normalmente, um livro que tem a ver com o assunto que a gente está discutindo. Hoje não vai ser diferente, né? Nossa amiga Kailane Trouxe a Bíblia. Isso, trouxe quase a Bíblia aí. Trouxe um livro para poder nos brindar com a sua inteligência, com seu conhecimento. Pode apresentar para nossa audiência. Então, eu trouxe o Devassos no Paraíso, a homossexualidade no Brasil, da colônia até a atualidade, do João Silvério Trevisan. Ele é tipo assim, pra mim, ele é um livro que responde qualquer pergunta que você quiser saber sobre homossexualidade no Brasil, ele responde, porque ele literalmente começa falando dos primeiros registros que esse cara descobriu fazendo pesquisa, dos primeiros registros que tiveram aqui no Brasil sobre pessoas LGBT, até os dias atuais. Ele fala sobre arte, ele fala sobre política, sobre religião, sobre lei, sobre a Inquisição que Portugal fez aqui no Brasil com os homossexuais, quando ainda era considerado sodomia. Então, tipo assim, pra mim é literalmente como se fosse a Bíblia mesmo, porque qualquer coisa que você quiser saber tá aqui dentro. Então, tipo assim, tem dividido em capítulos, né? Eu não sei se eu recomendo ler, tipo, direto. Você pode ler, tipo, uns capítulos que você achar interessante e vai fazer uma mescla, porque é um livro muito denso. Então, você pode dizer aí que é um livro científico e social. Sim. Não é achismos, não é alguém que... às vezes alguém pode achar... É um homossexual que está querendo fazer discurso de homossexualismo. É um livro científico, né? É pesquisa. Literalmente, ele tá só, tipo, meio que mostrando e fazendo uma análise, mas, tipo, imparcial, no máximo que pode ser, porque nada é totalmente imparcial, Sim. sobre o assunto. Certo. Acabou que você me deu uma deixa, né? Vocês se atentaram bem aí que o nome do livro é Devassos no Paraíso. E tem um ponto muito importante que a gente tem que discutir aqui, né? Existe a gente pode dizer que existe um estigma, um estereótipo, né? De homossexuais, todas as áreas LGBT, de serem considerados pela sociedade, pela parte mais conservadora da sociedade, como mais promíscuos, como mais devassos, né? Utilizando aí o adjetivo colocado no livro, é quase que aquela música dos tribalistas, né? Quando se fala, eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também, né? Então, uma parte, assim, mais conservadora da sociedade deve achar, a gente imagina pelas nossas conversas e tal, que todo homossexual é aquela pessoa que não tem um relacionamento estável, que não é aquela pessoa que pensa, né, em estar com outro para o resto da vida, é uma pessoa fácil, que está aberta a ter relacionamentos físicos, né? E furtivos ali com qualquer pessoa. E a galera ainda discrimina isso, sendo que 90% da galera hétero faz a mesma coisa. Isso, tem um processo parecido. Às vezes até pior. Exatamente. E a gente queria entender o porquê que vocês acham que o pessoal que lida com homossexualidade tem esse estigma, sofre injustamente esse estigma de ser devasso, de ser promíscuo, de ser aberto a qualquer pessoa. Por que vocês acham que isso acontece? Eu acho que é por causa dessa questão de ser dois sexos iguais, estarem ali dispostos a ter um relacionamento completamente diferente do tradicional. E isso aí é como acontece com a gente. Tipo, as pessoas, algumas veem a gente como objeto sexual. Eu ia falar entendeu? Isso agora. Tipo assim, tem uma erotização muito forte, principalmente no... É muita conversa, muita falta de respeito, vamos dizer assim, em relação a nós duas, entendeu? Muita gente ainda não entende que a gente tem um relacionamento, que a gente quer isso, que eu respeito ela, que ela me respeita, entendeu? Vocês, inclusive, moram juntas hoje, né? Sim. Vocês são companheiras, a gente pode chamar assim, né? Sim. Pretendem se casar, pelo que vocês contaram pra gente. A gente tá noiva e tudo. Não formalizou ainda por conta da pandemia, essas questões. É um relacionamento longo, né? De 4 anos. Isso. Entendeu? É mais por essa questão de não respeitar que a gente tá ali numa coisa séria, entendeu? Que a gente não vai ser aberto a pessoas chegarem e querer
entrar no meio, tem muita conversinha, chegar, eu queria estar nesse meio aí. Falta. O que tá faltando aí? Tá faltando um homem nessa relação aí, não sei o que. Se tivesse faltando. Vocês devem ouvir muito isso, né? Não A falar daqui a gente pouco. estaria com. Porque eu venho de um relacionamento anterior com um homem, ela também. Então isso não é um ponto, entendeu? Kailane, você quer falar alguma coisa? Eu acho que começa muito no fato de que as pessoas ainda, apesar de que isso é uma visão extremamente antiga, que as pessoas ainda correlacionam muito sexo com reprodução. Então, tipo assim, a maioria das pessoas, mesmo que não seja consciente, é como se pelas pessoas LGBTs, as pessoas cis, no caso 2 mulheres cis e 2 homens cis, não poderem reproduzir, né, juntos, é como se o sexo fosse literalmente só por prazer. E como se o sexo hétero não fosse. Tivesse a questão ali da família, por fazer filho, não sei o que, apesar de que não é assim. Isso. E para quem é desinformado, a própria Igreja Católica já reconheceu nos últimos anos que sexo não serve só para procriação, para reprodução, não é isso? Que o prazer no relacionamento é importante também, né? Mas Demorou, né? Demorou muito. Mas eu acho que também tem uma questão que, tipo assim, a gente é muito ensinado de que pessoas LGBTs não são pra casar. Então, tipo assim, eu acho que talvez principalmente os homens, porque eu vejo mais, pelo menos, é como se realmente todo mundo quisesse enfiar na cabeça da gente que a gente não é pra casar. A gente, tipo assim, vai ter uns relacionamentos e vai acabar e vai ficar nisso e a gente nunca vai conseguir casar e morar junto e ter uma família e tudo mais. Então, eu acho que algumas pessoas meio que elas internalizam isso, porque você vai internalizando as coisas que vêm de fora. Então, tipo assim, se eu não sou pra casar e eu também não sou digno desse amor, dessa família, é como se sobrasse só a outra parte, que seria a parte do prazer e não a parte familiar. Mas Sim, não sim. é assim na realidade, né? Sim. E assim, a gente vê muito estigmas, tanto subjetivos, tanto psicológicos, né? E como físicos, né? É só a gente observar, por exemplo, que você tem muito estigma da pessoa que é homem heterossexual, mas é um pouco mais sensível. A gente pode dizer a palavra afeminado, talvez, né? Não tem aquele padrão de macho alfa que as pessoas esperam. Há um estigma sobre aquela pessoa que nem se vê como homossexual. E ao contrário também. O homossexual, que ele é mais masculinizado, né? Que ele é o estigma do macho alfa mesmo, ele também é mal visto, talvez, né? Ah, mas você não pode ser homossexual porque você tem uma visão de homem, né? Você é visto como homem e tudo mais. E eu acho que Joyce tem até uma história com relação a como as pessoas te viam, como te veem hoje fisicamente e tal. Me viu, não me vê, né, na verdade. No nosso relacionamento tem muito essa coisa de achar que eu faço o papel do homem, sendo que não cabe um homem aqui. Tipo assim, eu sou uma pessoa muito desligada com essa coisa, vamos dizer, da beleza, do feminino mesmo, entendeu? Eu me porto como uma mulher, porque eu sou uma mulher, mas eu não acho que eu tenha que me vestir, tipo, sabe? Adequada àquilo ali. Eu sou largada, eu vou de chinelo. Eu tava vindo pra cá, eu sou ali, eu não vou calçar chinelo bonito, não. Eu vou de sandália havaiana, mas não ligo com isso, não. Ela, não, vai que só que é chinelinho aqui. Eu falei... É sua identidade, né? Aí ela falou, não vou nem ver seu pé. Eu falei assim, pois é, pronto, aí que deu certo mesmo. Daqui a pouco nós vamos mostrar. Então, essa coisa aí de, tipo assim, eu não sou pessoa que enquadra nesse feminino. Mas isso não quer dizer que eu queira fazer ou ser o papel de um homem. Você se vê como duas mulheres que se gostam. Normal, entendeu? Isso. É um pouco do que Kailane falou, né? Talvez a sociedade tenha tanto essa questão do masculino e feminino que acham que se existem duas mulheres, tem que ter um papel masculino e um feminino. Se tem dois homens, tem que fazer o papel masculino e o outro fazer o papel feminino. E quem é o homem aí? É Joyce. Joyce é mais largada e não sei o quê. Eu falei assim, não, se eu tô bem com a situação, com o ambiente, eu não acho que eu necessito de roupa, de maquiagem, nada disso, entendeu? Certo. É só essa questão. Isso. Gente, é importante vocês tocarem nesse ponto, porque esses coisas do destino que acontecem ao nosso redor, teve um grande amigo da infância, talvez meu primeiro amigo da infância, o primeiro amigo que eu tive na vida, da minha cidade, né, já que eu não sou daqui, me encontrou na internet por conta do nosso vídeo, nosso episódio semana passada de política, né, a gente mora na mesma cidade, né, a gente é da mesma cidade, na verdade, e aí a gente tem pessoas próximas que acabam vendo o canal, já são inscritas no canal, né, ele acabou descobrindo nosso canal semana passada,
viu o episódio Política e ele entrou em contato comigo pelo Instagram. Né? Fazia anos que eu não via... Feito o Woodstock reunindo pessoas. Isso, exatamente. Temos esse papel também. Fazia anos que a gente não conversava. Ele mandou mensagem falando que achou muito legal, que se inscreveu e tudo mais. Só que aí eu acabei contando pra ele, né? A maioria do pessoal vai descobrir agora que a gente está falando sobre esse assunto, mas eu acabei contando pra ele hoje de manhã que a gente falaria sobre esse assunto. E qual a questão? Ele é um homossexual, a meu ver, homossexual desde que eu me entendo por gente, né? Eu já, assim, as pessoas já ouviam como homossexual desde criança, passou por muitos problemas na vida, eu acompanhei, nosso crescimento foi junto, né? Na mesma escola e sendo amigos e tudo mais. Ele sofria bullying, mesmo na época em que nem existia essa palavra. Há 20 anos atrás, há 25 anos atrás, ele sofria bullying numa época que não se discutia sobre o tema como a gente está fazendo aqui hoje. Né? Era um tabu muito pior do que existe hoje. Né? E ele era considerado assim, uma pessoa talvez pior que as outras. As pessoas debochavam muito dele. E eu sofri por ele. Eu sofri por ele calado, mas eu sofria por ele. E ele fez questão de mandar um áudio, né, de se manifestar. Ele não vai aparecer, mas todo mundo vai poder acompanhar o áudio dele. Ele ficou tão feliz quando ele descobriu que a gente discutiu sobre esse assunto, que eu acho muito importante. E assim, se eu tiver que dedicar esse episódio de hoje para alguém, é para você. Né? Você sabe que é um dos caras que eu mais gosto na vida. A gente muitos anos não se vê, mas assim, foi só conversar com ele hoje, tanta lembrança legal veio na memória. E a gente produzindo o episódio, deu para lembrar o tanto que eu estava do lado dele e vi ele sofrer. E hoje ele é uma pessoa casada, encontrou alguém que ele ama, né? E tem uma vida muito legal. E eu acho que é bom a gente partilhar isso com as pessoas. Ver o lado ruim e ver o lado bom. Solta aí, diretor. Oi, Rafa, que bom ter você aqui, quanto tempo, né? Também, meus primeiros amigos, eu acho que foi o primeiro amigo mesmo de infância, assim. Eu andei pelo mundo, assim, né? Uma incessante busca de mim mesmo, né? Procurando lugar que atendesse às minhas expectativas como pessoa, como profissional, e atrás dos meus sonhos, né? Eu sempre sonhei em ser ator, hoje eu estou cursando artes cênicas, já estou fazendo alguns trabalhos com isso e estou bem feliz aqui, na verdade. E realmente, assim, sabe, a sexualidade da gente, a nossa orientação sexual é algo que muitas pessoas ainda hoje não entendem, né? É algo que é muito estigmatizado, muito preconceito ainda em relação a isso, que as pessoas estão mudando aos poucos. E eu acho interessante abordar muito esse tema, porque precisa ser falado, né? Porque tem muita gente ainda que está na sua cachola e que não entende, e eu acho que isso tem a ver com a gente realmente falar sobre, ter que explicar, né? Alguns conceitos, concepções, respeito também, todo mundo tem direito, né? Ninguém é obrigado a concordar com nada, agora respeitar é algo que é fundamental para a vida, né? São valores que a gente, né, agrega para poder deixar esse mundo melhor do que a gente encontrou. Então, gente, inclusive, eu queria só, aproveitando a brecha que eu tive aqui, eu queria fazer um comentário que, tipo... Eu percebo uma certa hipocrisia da sociedade, porque implicam com a homossexualidade apenas por ser homossexualidade, igual vai estar passando um meme que ilustra exatamente essa situação, que é um caso que repercutiu muito aqui nessa semana de agora, que é o filho do Superman, que esqueci o nome agora, mas ele foi declarado oficialmente bissexual. E, tipo, teve toda um... É o próprio criador do personagem, né? O próprio criador do personagem, canônico, tá lá na HQ. Eu não lembro o nome agora, mas tá lá. Quem quiser, tá aí nas redes de notícias. Tipo, é uma certa hipocrisia, porque tem história que o Superman foi nazista, comunista, personagens que fez pacto com o demônio, personagem que virou anjo, tem todo um caramba 4 de coisas. E não tem toda essa repercussão negativa toda que teve com o filho do Superman ser bissexual. Tipo, é uma hipocrisia que tá na cara da galera. Tipo, ela nem disfarça. É verdade, né? Se a gente for olhar. Gente, se vocês forem perceber, há uma quantidade de casos crescentes e muito grande de violência contra o homossexual, né? Muita hipocrisia querer fechar os olhos para isso. Talvez como a gente viva numa cidade pequena, né?
talvez todo mundo se conhece, isso é mais difícil. Talvez um dos assuntos mais importantes da nossa conversa aqui, né? É inegável, gente, que o processo de crescimento de crimes contra homossexualidade, né? Inclusive, vale ressaltar que o Brasil é o país em que mais homossexuais são mortos aí. Isso, todas as letras, né, do LGBTQIA+, né? A gente fala de todo tipo de crime. Aí são homicídios, latrocínios, abusos, né? Todos os tipos de abusos possíveis, assédio sexual, né? Então, vocês devem perceber isso na televisão, nas mídias, mas também devem estar acompanhando pessoalmente por estarem na pele, né, com esse tipo de situação. Já que isso é inegável e só para quem fecha os olhos para isso não acontece, né, para todo o resto da sociedade, isso é um fato que deve ser discutido e deve ser combatido, né, extremamente combatido. Como é que vocês percebem essa realidade próxima a vocês? Como é que vocês lidam com isso? Né? Eu não sei, mas vocês devem ter passado por algum tipo de abuso, de assédio, né? Isso é uma coisa quase que diária para muitas pessoas que lidam com essas questões internalizadas. Como é que vocês veem isso? Assim, comigo já ocorreu um caso de assédio, um dos piores. Tipo, já passei vários, né? Desde quando eu me assumi, mas um que me marcou, que tipo, foi bem pesado, foi quando eu tava na academia, eu tava malhando, e um cara, né, ele já chegava, conversava como se fosse íntimo, já me chamando pelo apelido, me chamando de Su. Eu tava no aparelho, ele chegava, ou fazia no aparelho próximo ao meu, ficava me fazendo perguntas, aí eu tentava esquivar, saía. Quando no início, eu descia uma pessoa, né, querendo atenção, alguma coisa, mas chegou um ponto que eu tava no aparelho, ele tava no aparelho na minha frente. Aí ele me perguntava, eu ia pra malhar, não ia pra conversar, não tava ali pra isso, pra poder ficar batendo papo, né? Aí ele chegava, todo aparelho que ele tava, eu procurava estar num aparelho distante do dele. Até que chegou numa semana que eu tava malhando, aí ele chegou da mesma forma que ele agia, e ele ficou na minha frente, cumprimentou e tal. Aí eu evitei todos os exercícios que eu tava fazendo, fazer longe dele. Aí, finalizei meu treino, fui pro banheiro. Inclusive, isso já foi meio que planejado. Porque um dia antes eu falei pra ela que ele me parou num lugar e chamou pra fazer alguma coisa. E, tipo assim, eu não quis ser mal educada, né? Mas, tipo, eu não tinha nenhum tipo de intimidade. Nem sabia, nem conhecia. Também veio me chamar pelo apelido. Tipo assim, parece que a pessoa te acompanha em rede social, essas coisas. E acha que tem o direito de invadir sua vida, sua privacidade, que você escolhe pra você. E ele me abordou um dia antes de falar coisa com ela. E veio com essa história, você não malha não? Eu falei, não, eu não gosto e tal. Ela, depois nós podíamos marcar de fazer alguma coisa. Não, eu não sou muito... Naquela educação, né, normal. Eu não sou muito de sair, não, e tal. Ele, não, beleza, então. Não falou. Aí, no dia seguinte, foi o que... E já é uma coisa muito abusiva pra uma pessoa que não te conhece, né? Já chamar pra sair, te chamar pelo apelido. Eu já achei uma coisa muito, sabe, pra frente da parte dele. Daí eu fui no banheiro até pra poder mandar mensagem pra ela, usar o banheiro e mandar mensagem pra ela ir me buscar. Porque eu sempre saía mais tarde, né? Pra ela ir me buscar. Aí no momento que ele nem usou o banheiro, ele foi pra poder me assediar. Aí eu entrei, tava com o telefone na mão, do jeito que eu tava com o telefone, ele chegou, me cumprimentou, aí tipo, a pessoa deveria notar, né? Todo equipamento aparelho que eu tava, eu saía fora, não queria ficar perto. Aí ele chegou, me parou e me cumprimentou, né, de beijo no rosto, com uma pessoa que eu nem conhecia, não tinha intimidade. Achei até que era conhecido dela, ela falou que não era. Eu falei assim, então é mais um motivo pra eu cortar de vez. Já não gostava, então era um motivo de eu cortar de vez. Aí ele parou e, nós podíamos fazer um churrasco lá em casa e tal. Aí fala com o Jó. Aí eu, não, tá, a gente não é de sair muito, e tal. Aí eu, não, na sua casa, bem abusivo mesmo, bem assim, bem insistente. Persistir naquilo. Aí eu peguei e falei assim, aí ele falou assim, vocês não tinham interesse de uma terceira pessoa com vocês ali na relação sexual?
E eu peguei e falei assim, aí eu olhei, tanto que eu fiquei, tipo, eu tava conversando com ele sem dar atenção, mandando mensagem, digitando, né? Aí quando ele falou isso, eu olhei pra ele, eu tô assim, não. Aí ele falou assim, nem vocês duas iam olhar? Eu tô assim, você tá louco? Não, de forma alguma. Aí quando ele viu que eu, tipo assim, eu fiquei literalmente sem ação, sabe? Sem reação. Eu fiquei paralisada, com o telefone na mão, eu não consegui me mover, eu sou uma pessoa que eu sempre tenho reação. Tipo, se eu for me falar uma coisa, reativa, eu vou falar, eu vou debater, e uma coisa dessa, tipo assim, pelo que eu me conheço, eu teria voado nele, eu teria batido nele. E eu fiquei lá parada e, tipo, sério, eu não conseguia falar nada, terminar de digitar, ligar, sei lá, gritar, nada. Eu fiquei parada. Aí, quando eu olhei pra ele, ele viu que eu tava com um olhar de assustada, sabe? Aí ele falou assim, tá, desculpe então, desculpe então. E me deu um beijo no rosto, tanto que eu senti tanto nojo quando ele fez isso, só que eu não tive reação de fazer nada, de xingar, de gritar, de bater, nada. Eu fiquei parada e eu só saí desse transe que eu tava quando uma moça chegou pra usar o banheiro, que eu tava, tipo, no meio do banheiro. Aí, e ele não usou o banheiro. Se eu fosse, fui usar o banheiro e vou fazer essa, né, proposta pra ela. Aí ele pegou e me deu um beijo no rosto e saiu. A moça chegou, depois de um tempo, eu fiquei parada lá, ela tocou no meu ombro, falou assim, moça, você tá usando o banheiro? Que eu, tipo, sabe, assustei, eu, não, e saí. E saí pra fora, eu não tive reação de, vou falar com alguém de lá, tanto que a academia me deu todo o suporte, sabe? E todos eles me mandaram mensagem no dia, me ligaram, agradeço demais. E eu fui embora. Então você acha que as pessoas estão ligadas com essa questão de assédio, apoiando a outra, dando suporte? Sim. Ninguém solta a mão de mão. E tipo isso, os instrutores de lá me ligaram, mandaram mensagem, porque você não chamou? Eu falei, eu não tive reação. Nem de falar com eles, eu só saí e Joyce me pegou lá na porta e eu comecei a chorar. Porque eu, tipo assim, por que eu não xinguei? Por que eu não gritei? Por que eu não tive uma reação? Eu fiquei parada, sabe? Aí eu fiquei me sentindo muito frágil. E chorei, tava chorando, passei a noite muito mal. Aí tanto que eu postei sobre o ocorrido. E muitas pessoas, eu recebi muitas mensagens positivas, muitas pessoas, sabe? Me dando um conforto sobre isso. E outras meninas, que ele já tinha feito a mesma coisa. Isso, e outras meninas. Ou ele fez a mesma coisa. Ambiente, vamos dizer, da público, academia. Né? E outras meninas me mandaram mensagem. Ou ele fez a mesma coisa comigo em tal academia. Aí eu, sério? Aí a pessoa foi, aí tipo, não foi uma e duas, ou duas pessoas, mulheres, meninas. Foram várias. Aí eu falei, gente, é um absurdo isso. E recentemente, menos de um mês, eu recebi uma mensagem de uma moça também, que falou assim, qual foi a pessoa e tal, não vou citar o nome da pessoa aqui, né, que não convém, mas eu mandei pra ela. Claro, aqui nós estamos, né, discutindo uma questão objetiva e uma questão genérica, né? Sim. É um exemplo que vale genericamente para as pessoas. A gente não quer expor ninguém, né? As coisas já são resolvidas e tudo mais. Sim. Aí, essa última pessoa me falou, eu tava fazendo a mesma coisa. Tipo, essas perguntinhas, essas coisas, você mora aqui no tempo, onde é que você mora? Tipo assim, a pessoa nem conhece, ela já vem com intimidade, né? E essa pessoa pegou e me falou assim, bom que eu já tô ligada. Outras pessoas já me chamaram pra perguntar se era a mesma pessoa, e eu falei que era. E até caso dele ir na casa de uma pessoa, dele, tipo assim, a pessoa vende alguma coisa, ele começou a seguir a pessoa, ou ver a menina, e ele apareceu. Aí o namorado da menina, o namorado dela, me mandou mensagem, esse cara, eu falei assim, Aí ele falou assim, não, ele foi na casa, só que eles tomaram providências dele lá, né? Aí falou que ele foi lá, você queria comprar tal coisa que você tá vendendo. Aí ela falou assim, mas como é que você sabe que eu morava aqui? Eu tava passando por aqui e vi você entrar nessa casa. Não foi isso, eu tenho certeza que não foi. E ele não parou e eu acredito que não vai parar, entendeu? Infelizmente, não parou ainda. Espero que, até chamei outras pessoas, né, pra poder estar denunciando, porque isso precisa parar. A gente não precisa de um homem na relação, senão a gente terminaria e estaria com um homem e não precisa de uma terceira pessoa, né, fazer homenagem ou sei lá, o fetiche que ele quer, a gente não precisa disso, entendeu? Então foi um episódio que foi uma coisa muito pesada que me paralisou, me deixou muito assim, sem reação. Então, no caso, as três confirmam que assédios, abusos,
acontecem diuturnamente, né? Com todas as pessoas. Eu imagino que, pelo que a gente discutiu mais cedo, né? Da questão da visão de promiscuidade, da visão errada, óbvio, né? De promiscuidade, de devassidão, isso deve acontecer mais intensamente com homossexuais, esses tipos de propostas indecorosas, do que de pessoas héteros, né? As pessoas se sentem mais livres, mais abertas para fazer propostas mas é uma indecorosas. falta de respeito, duas pessoas do mesmo sexo estar se relacionando, entendeu? Acho que já vem daquela coisa de achar que aquilo ali é do que estava falando. De estar aberta a tudo, a propostas, a terceiras, quartas, sei lá quantas pessoas. Certo. É mais ou menos. E o interessante, gente, para quem está assistindo, é o seguinte: nós falamos aqui questões pontuais de assédio, abuso, a questão da homossexualidade, mas serve de exemplo para todas as pessoas indistintamente, né? Heterossexuais, homossexuais, vale para todas, não é isso? Abuso, assédio acontece em todos os lugares, de todas as formas possíveis. Óbvio, gente, que quando a gente fala isso, nós não estamos falando de flerte, nós não estamos falando de cantada, né? Nós estamos falando de brincadeiras, porque senão as pessoas vão começar a achar que não podem falar mais nada uma com a outra, né? Desde flerte. que a pessoa também dê abertura Isso, falar isso agora. A pessoa tem que saber reconhecer o lugar time, dela. né? É o chamado time. Cada um tem que ter o time ali de saber o que pode fazer e o que não pode. Não é isso? Então, flerte, cantada, uma discussão mais aprofundada é uma coisa. Abuso e assédio tem a ver com não permissividade, é você não dar abertura, não dar permissão para que a pessoa encoste em você, para que a pessoa converse sobre determinados assuntos com você, né? E eu acho que nisso vocês estão fazendo, prestando um serviço público, né? Para as pessoas que estão nos assistindo aqui agora. Tanto que muitas pessoas, elas não falaram. Isso vem acontecendo há um bom tempo, entendeu? Então, isso também ajuda, de certa forma, outras pessoas terem mais coragem de ir falar. Realmente, não, a gente que é assediada, dessa forma, a gente... não, isso acontece. Não é porque acontece diariamente que a gente vai ficar calada. A gente tem que falar. Sim. A gente tem que denunciar, entendeu? Porque isso é muito grave. Não é uma coisa que, vai passar. Porque, tipo, se eu tivesse sozinha, se eu tivesse numa rua escura, se tivesse acontecido, sabe? Poderia acontecer uma agressão, sabe? Um abuso, uma coisa pior. Então é bom alertar outras pessoas também a falarem, não fica calada, aconteceu, fala mesmo, joga pra fora, quer ser escandalosa, quer falar que gay, que sapatão, que lésbico, que todo mundo isso vai afetar você, sua cabeça, seu psicológico, seu dia a dia, entendeu? Não é todo mundo que sabe lidar com um certo tipo de coisa. Nossa próxima convidada do próximo episódio vai explicar muito isso aí, fiquem ligados. Nossa próxima convidada é fera e vai entrar na cabeça de todo mundo aqui para explicar esses conceitos. Pode falar pra terminar, Júlia? É mais ou menos isso, entendeu? Tipo, a pessoa não entender que não é só agredir ali pela opção sexual. Tipo assim, você não sabe o que aquilo vai causar na pessoa, entendeu? Tem pessoas que sabem lidar com a situação. Vamos dizer assim, eu, particularmente, eu não me enquadro nessa coisa de deixar as coisas me abaterem, sabe? Eu tenho muito conceito da pessoa que eu sou, do que eu quero pra mim, e não vai ser segundo e terceiro que vão mudar isso. Mas tem pessoas que não, tem pessoas que, no caso dela mesmo, ela ficou em choque, entendeu? E foi muito difícil, assim, voltar pra realidade, entender que, tipo assim, vai ter várias outras pessoas que vão fazer isso e tal. Mas espero que a partir de agora, da conversa aqui, da abertura aqui, esse tipo de pessoa reflita mais, né? Porque, tipo, ela pode ter filhos, entendeu? Quando a gente tá falando pessoa, as pessoas, né? No geral. Então a gente pode chegar à conclusão que isso acontece muito com todo mundo o tempo inteiro, né? Na prática, no dia a dia, a gente consegue visualizar isso com outras pessoas que nos rodeiam, né? Sim. Como, da mesma forma, muitas pessoas, quando eu fiz o post, me apoiaram, outros devem ter pensado, ela quis aparecer, postou chorando e tal, mas era aquilo que eu tava sentindo. Então, eu não ia deixar de expressar o que eu tava sentindo, porque alguém ia achar, tá querendo aparecer na internet, algumas pessoas brincaram, eu não vou mais falar nada de você, que vai ser assédio, senão você vai postar na internet. Mas eu não me importei, porque minha mensagem eu passei. Que a gente não deve se calar diante de um assédio, entendeu? Então, eu fiquei, tipo assim, confortável
não me sentir, eu vou ficar com vergonha porque, você foi assediado, não sei o quê, porque a vítima sou eu, entendeu? Quem tem que ficar com vergonha de sair na rua, de fazer isso com outras pessoas, na academia ou em outro lugar, porque ele pode ter filho, pode ter uma pessoa que vai fazer a mesma coisa que ele fez comigo, entendeu? Então a pessoa tem que parar e refletir, se pôr no lugar da outra pessoa, antes de ter essas atitudes, né? Então, gente, atrelado a o assunto que estava sendo conversado aqui agora, vale ressaltar que vocês, por serem mulheres e do grupo LGBT, vocês sofrem uma espécie de preconceito em dobro, o que já era ruim, piora a situação, porque além de ser mulher, que já tem o machismo estrutural na sociedade, e ainda entra com o fato de serem LGBT, meio que, desculpa a expressão, mas é como se vocês fossem rebaixadas o nível ainda mais abaixo, né, nessa das escala. Mulheres, né? Das exatamente. Mulheres. E eu queria saber de vocês, das três, como que vocês lidam com isso no dia a dia? Com essa vulnerabilidade, né? Estarem mais vulneráveis do que a maioria do restante das pessoas da sociedade. Como é que a gente lida com isso é uma pergunta complicada, porque, tipo assim, o máximo que a gente pode fazer é tentar, tipo, reagir ao que as pessoas fazem com a gente, mas não tem muito o que você fazer, sabe? A gente até tenta ter, pelo menos eu tento ter uma postura sempre de tentar passar informação para as pessoas, mas não é uma coisa que me irrita muito nesse quesito, o que mais me irrita é porque a maioria dos homens héteros, não vou falar mulher porque eu nunca vi caso, mas no geral, assim, as pessoas, elas meio que veem, a maioria das pessoas veem casais lésbicos como se fosse só um fetiche, que tá ali num site pornô, que tá ali pra satisfazer, então é literalmente... Um objeto sexual, né? Sim, é literalmente como se a gente deixasse de ser dois seres humanos pra ser só uma satisfação do prazer de outra pessoa que às vezes a gente nem conhece, que foi até o caso de assédio. É basicamente isso. Eu vou até dar um exemplo aqui que nem é muito bom assim, mas que dá pra exemplificar bastante. Se você entrar na maioria dos sites pornôs que tem, os vídeos lésbicos ficam na aba de hétero, não fica na aba LGBT. Vale ressaltar também que até um tempo atrás, quando você pesquisava lésbicas no Google, você era redirecionado a sites pornôs. Hoje, de um tempo pra cá, que foi atualizada essa concepção, né? Concepção. E são dirigidos basicamente por homens, pra agradar homens, e se você for perguntar pra uma pessoa lésbica, a maioria das vezes aquilo nem condiz com a realidade das relações sexuais que a gente tem no dia a dia. Então é uma coisa, tipo assim, eu fico muito irritada. E vocês duas, dentro do que a Kailane respondeu, vocês têm essa sensação, através dos olhares das pessoas, assim, para deixar claro, quem não está aqui na nossa cidade, né, e nos assiste, muito obrigado por estar nos assistindo, vocês talvez tenham sido o primeiro casal feminino que tenha se mostrado 100% para a cidade. Né? O que eu quero dizer com isso? Vocês hoje andam de mãos dadas, né? Frequentam lugares juntas, demonstram carinho, né? De forma aberta na sociedade para todo mundo e não se importam com isso. Então, provavelmente no início, né? Naquele bem início, quando as pessoas começaram a conhecer a história de vocês passaram por vários olhares, vários comentários, às vezes um pouquinho mais altos, de pessoas que estavam perto de vocês, né? Nesse processo aí, dos olhares, dos comentários que vocês percebiam, vocês, ou hoje ou no começo, se sentiam, como o Felipe falou, nesse segundo escalão feminino, tem as mulheres e depois tem a gente, né? Que somos vistas como inferiores. Como é que vocês lidam com esse processo? No início foi bem difícil, que foi essa questão. A gente, no início, assim, pra mim, eu pensava assim, eu queria a aceitação da minha mãe, da minha família, lógico, e eu não importava muito com o que os outros pensavam. Mas ainda assim, eu ainda ficava receosa de sair na rua com ela, pelo fato de pessoas poderem chegar e falar assim, sua filha tá com mulher, e são sempre comentários maldosos, né? Mas quando a gente saía, era sempre assim, a gente chegava, ou as pessoas, ficavam com olhares, sabe? Tipo, de rejeição, como se, ela chegou, tipo, sabe? Então, já teve acontecimento da gente sentar. Então você sentiu isso na pele mesmo? Muito, nossa, demais. A gente saía na rua, parece que era duas palhaças, né? A gente tava montada, fantasiada. A gente saía de mão dada, todo mundo olhava, todo mundo falava, todo mundo tinha aquilo, não, mas ficava com homem, isso é safadeza. Eu gosto desse questionamento aí, porque eu não sou de ligar, não.
Pra mim, eu já falava mais isso com ela. Eu falei, não, a gente não tem que se limitar a nada, não. No início eu deixava Não tô fazendo sair. nada escondido, entendeu? No início a gente... As pessoas que a gente tem que se preocupar estão dentro de casa. Se elas respeitam a gente, por que a gente tem que se importar com que os outros vão falar, entendeu? Eu não sofri, vamos dizer assim, eu não sofri isso porque eu mesma não me coloquei nesse É lugar. porque o sofrimento tem a ver com a nossa própria autoaceitação, né? Sim, Sim. com certeza. Eu não achava que aquilo era errado, incorreto, que eu procurava, assim, não expor sentimentos, vamos dizer assim, na frente de pessoas mais velhas, porque, né, elas têm uma criação diferente. A gente também vê as respeita coisas quem de não outra aceita. forma, Isso. entendeu? E assim, tem uma coisa muito importante que a gente tem que falar, que é a questão do como se expressar carinhosamente diante das pessoas. Porque fica parecendo que o que é proibido é só homossexual se expressar com carinho com seu parceiro, não é isso? Só que assim, se for pensar bem, tudo tem um bom tom, tudo tem um bom senso, tudo tem um bom gosto, não é isso? Talvez tão radical quanto o homossexual dar um beijo mais lascivo na frente de outras pessoas, talvez o próprio hétero, né? O homem e a mulher que estejam com um beijo mais lascivo na frente de outras pessoas, talvez incomode essas outras pessoas ao redor. Então, quando a gente fala do incômodo e do bom senso, nós estamos falando para todas as pessoas, não é isso? Todo mundo tem que entender quais são os limites do que é você expor um carinho na frente das outras ou não. Depende, porque aí tem muito dois pesos e duas medidas. Sim. Porque as pessoas veem héteros se agarrando na rua e elas nem param pra olhar porque é uma coisa que tá natural. Agora, se elas verem um casal de mão dada, não é nem beijando, é uma coisa que elas quebram o pescoço pra olhar. Sim. É literalmente assim, tipo, às vezes quando a gente tá sentado, eu e minha namorada, assim, a gente nem tá agarrando, é tipo de sentar perto. O povo passa de carro e eles quebram o pescoço pra olhar e dá a volta e fica girando. E tipo assim, às vezes não é nem questão de se incomodar com o fato da pessoa tá te julgando. É porque eu acho perigoso. E isso dá um medo muito desesperador. Porque, tipo assim, teve até uma vez que a gente tava voltando pra casa, passando na avenida, e a rua tava deserta, porque tava mais tarde. E aí tava nós duas andando de mão dada na rua, e é aquela coisa, tipo assim, a gente não tava sozinha, porque eu tava com ela tava comigo. Mas ao mesmo tempo a gente tava sozinha na rua. Sim, por natureza são mais E aí... leves, né? Mais limitadas, no sentido de mais frágeis. Tava descendo um grupo de 6 meninos, descendo na rua, e tava dando pra ver claramente que eles estavam bêbados e estavam agitados, assim, eles estavam, tipo, andando no meio da rua, assim, e aí você já fica, tipo assim, aí eu já comecei a andar meio devagar, assim, porque não tem como, é homem, e ainda piora a questão da gente estar de mão dada, né? E aí eles passaram e eles meio que encostaram, assim, pra perto da gente e começaram a falar assim, não, deixa a gente entrar no meio, não sei o quê. E começaram a mexer, não sei o quê, e eu fiquei, tipo assim, tremendo, eu não sabia o que eu fazia. Eu passei assim, ó. Porque aí eu passei, né, tipo, meio que dei uma empurrada pra lá, pra calçada, e passamos, mas, tipo assim, eles ficaram gritando até eles acabarem de virar a esquina lá embaixo. E aí você fica pensando, tipo assim, não é nem o fato, é claro que incomoda, mas é o fato de que é muito perigoso. Sim, sim. Porque a gente tava sozinha na rua. Se eles viessem pra cima da gente, a gente não ia aguentar lutar com 6 homens. Sim. E lembrando que a gente tá numa cidade pequena que a maioria das pessoas se conhecem. Quando esse cenário é numa cidade grande de desconhecidos, a gente vê inúmeros casos na TV, né, de que a história não tem um final feliz. E Né? a maioria das vezes, quando a gente reclama, o povo ainda fala assim, não, porque tá exagerando, não é assim, não precisa ter medo, porque eu sei que tá vendo, os outros olhando, os outros nem tá olhando, olhando. Não é coisa da nossa cabeça, o povo fala como se a gente tivesse paranoico, sabe? Sim. E isso é muito, então, assim, decepcionante. Sim, nós podemos... você quer falar? Pode falar. É até essa questão que ela falou, e que se um casal hétero tá se beijando e 2 casais homossexuais se beijam, é uma coisa de outro mundo. Eu nunca deixei de demonstrar carinho ou afeto por ela por ter medo de alguém falar alguma coisa. Se você falar, eu vou debater, eu vou, entendeu? Eu vou entrar no assunto. Mas já aconteceu da gente chegar no canto e todo mundo olhar, tipo... como se for, pessoas diferentes, né, ou sei lá, tem uma anomalia, alguma coisa. Chegou, aí as pessoas, todo mundo virava pra trás e ficava, tipo, cochichando, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, até pela cidade ser pequena, aí tem aquela coisa de, Sueli namorava com fulano, Joyce namorava com ciclano, agora tá nessa onda aí, o que é isso? Ou então achar que aquela lambança, como entendeu? Não é respeitoso, que não é digno de respeito, entendeu? Sim. Ou achar, como a gente é bissexual, vai querer, hoje a gente tá aqui, não, mas amanhã a gente pode dar um tempinho aqui e ficar de uma forma desrespeitosa, né? Ficar com o homem e tal.
Aí acontece, tipo, a gente tá com um casal hétero e eles se beijarem, todo mundo de boa, tá tranquilo. Aí se a gente se beijar, gente, ó, o desrespeito, não sei o que, qual a diferença? Sim. O amor nosso é diferente do deles, Isso. entendeu? Aí já correu muito disso e a gente ficava meio que receioso de sair. Joyce nunca teve esse problema. Você teve um processo de fechamento, né? Sim, eu ficava tipo, todo mundo vai ficar meio... É muito chato você chegar num lugar e todo mundo... Tipo, não era você chegar e, 3 pessoas que tá ali no cantinho, tá olhando, tá cochichando. Era todo mundo olhava, todo mundo virava, começava a cochichar, começava a falar. E eu ficava incomodada, era uma situação que me deixava incomodada. Que eu ficava, tipo assim, já aconteceu, eu falava assim, eu quero ir embora. Porque é muito chato, sabe? E outra, mais uma vez, que a hipocrisia das pessoas fica escancarada na cara delas. Porque quando você vai ver um casal hétero beijando na festa, é desculpa a expressão, mas uma putaria do caramba. É mão na bunda, é aquele negócio tudo. E, tipo assim, às vezes um casal LGBT dá um selinho. E é uma coisa absurda. Uma coisa absurda. Isso. Então, assim, a gente pode chegar à conclusão de que ninguém tem noção exata dos efeitos psicológicos que coisas simples como essas causam na cabeça das pessoas, não é isso? É um comentário mais... que cause dor, né? A questão de um olhar mais fulminante, né? As pessoas não têm noção de como é que às vezes as pessoas levam anos com esses pequenos traumas que parecem pequenos, mas para a pessoa é muito grande, né? Para ela poder reagir e voltar ao que ela era antes, né? Essa questão, tipo assim, igual tem muitas piadinhas que eu até falo com os amigos meus, tipo assim, tem coisa que não é pra você falar, velho. Tipo assim, você não sabe como que não só nessa questão, mas em tudo na vida da pessoa. Tem certas coisas que não precisa você estar comentando, não precisa você estar brincando com aquilo, porque você não sabe como que isso vai afetar a pessoa. Isso. Até comigo, por exemplo, tem coisa que eu não gosto que fala, porque, tipo assim, me afeta de um jeito que não precisa ficar É o bom senso, né? Resumindo, bom senso. É o equilíbrio, é ter o bom senso. Mas posso adiantar para vocês que a parte das mágoas, das lamentações, das tristezas passadas, acabou. A partir de agora nós vamos falar de coisa boa, né? Vocês estão aqui para isso. Não é TechPix, né? Não é TechPix, mas também é coisa boa. Eu queria que vocês dissessem pra gente quais direitos, até para que as pessoas possam se informar, quem está assistindo e tudo mais, quais direitos que esse mundo LGBT conseguiu já conquistar nos últimos anos. A gente vê um encarrilhamento de leis aí interessantes para o mundo LGBT que conseguiu trazer direitos que antes não eram equiparados, não é isso? Como é que vocês podem falar pra gente e para informar o pessoal de casa direitos que já foram conquistados, que vocês se sentem mais confiantes, com mais autoconfiança, se sentindo como um cidadão normal, de bem, que paga suas contas, que vive a vida como qualquer outra pessoa? Eu acho que o mais básico de todos, assim, foi quando a OMS parou de considerar a homossexualidade uma doença, que foi só há 30 anos atrás. É uma coisa muito na recente. História é muito pouco. E, inclusive, a transexualidade só parou de ser considerada doença mental em 2018, ou seja, tem 3 anos. Aí, você poderia aproveitar, ótima sua deixa, porque muita gente confunde hoje em dia ainda essas expressões. Como eu me refiro à pessoa que está ligada a esse mundo? Tem gente que chama de homossexualismo, tem gente que chama de homossexualidade. Seria o momento perfeito para você explicar para nossa audiência aí o que é correto, né? Já que você falou que até era considerado doença antigamente. Sim. No caso, a gente adotou essa palavra da homossexualidade porque antes, quando eles chamavam de homossexualismo, o sufixo ismo, ele pode ter essa conotação de doença. Patologia. Então, meio que, exatamente, pra gente meio que quebrar essa parte e ir pra uma nova fase, a gente mudou o sufixo, né? E hoje a gente fala só homossexualidade. A gente ainda ouve muita gente falando homossexualismo, até porque a maioria das pessoas não sabe disso. E algumas pessoas sabem e usam de maldade, a gente sabe. Mas homossexualidade... É o termo correto. Sim, até assexual também. Tem muita gente que fala sexuado. São duas coisas diferentes. Sim. Eu, por exemplo, né, falei mais cedo. E que outros direitos você pode elencar pra gente aí, Caroline? Direitos reais que foram conquistas de verdade. Já que a gente entrou no âmbito do transexual, né, eu acho muito importante agora eles já podem mudar o nome, né, no RG e o gênero. A gente tem direito à saúde, a gente não pode mais, as pessoas não podem mais, por exemplo, expulsar uma pessoa de um restaurante porque ela é homossexual. A gente... É absurdo pensar que isso existia, né? É absurdo pensar que provavelmente ainda existe.
a gente conseguiu assim, né, parcialmente criminalizar a homofobia e a transfobia, porque ela ainda está qualificada junto da lei do combate ao racismo, porque a gente ainda não tem uma lei própria, né. Mas já é um avanço. E eu queria ressaltar um fato que eu descobri hoje, que eu fiquei muito puta da vida, que eu fui pesquisar a questão de homossexuais doarem sangue, porque eu já sabia que era uma coisa que era muito restrita. Só que eu não sabia que tinha sido aprovado há tão pouco tempo, porque, tipo assim, até 2020, que foi aprovado ano passado, homens homossexuais só poderiam doar sangue se eles não tivessem tido nenhuma relação sexual com homem em 12 meses. Os casais heterossexuais, se eles tiverem um parceiro fixo, por exemplo, eles podem doar sangue a hora que eles quiserem. Se você não tiver um parceiro fixo, é 6 meses, né? Então, só isso já configura preconceito, né? 12 meses é um período, tipo, muito absurdo. E aí, não é certo, mas muitas pessoas do meio LGBT que acompanharam esse fato da lei, na verdade, entrou em voga no STF em 2017. Só que aí é aquela coisa, né? Entra lá e some, né? E aí, quando depende da prioridade, né? Não tem prioridade nesse caso. E aí, quando deu a pandemia, que eles retornaram esse projeto. Então, tem muita gente que fala que foi porque a demanda de sangue no banco de dados aumentou muito, né? Então, eles meio que viram isso como uma chance. Falaram assim, não, já que a gente não tem outro jeito, né? Exatamente. Não tem outro jeito, então a gente vai aprovar. Então, foi aprovado, mas foi aprovado no ano passado. Inclusive, no dia do meu aniversário, 8 de maio. Aí, bem característico. Vocês duas querem citar algum outro direito que vocês lembram? O reconhecimento, né, da união estável, homoafetiva, também, que é muito importante citar isso. Sim. Vocês vão colher louros, né? Sim. Adoção. Inclusive, a gente já tem aqui em Jequitinhonha casais ou pessoas solteiras que têm filho, né? Questão do esporte também, que ainda dá muita polêmica, a questão dos transexuais, principalmente. Então, se a gente for pensar bem, gente, se a gente colocar numa linha do tempo aí, a gente pode falar que é mais prós que contras. Pelo menos na parte jurídica, tá havendo um avanço, não é isso? A cada dia que passa, a cada ano que passa, tá havendo esses reconhecimentos que são justos e merecidos. Porque pessoas das classes estão ligadas lá dentro, né? Então tem mais reconhecimento, tem o direito de estar, de exercer sua posição dentro dos lugares de autoconceito, vamos dizer assim. Joyce falou sobre um ponto que não poderia ser deixado de falar, né? Que é a questão do protagonismo, não é isso? Das pessoas homossexuais. Antes, como elas eram vistas como inferiores, elas não tinham espaço para falar, para ter voz, não é isso? E isso também é inegável, né, Joyce? Você foi muito bem na sua colocação. Se não for pensar bem, hoje você tem senadores, teve até uma confusão, né, na CPI, na CPI da Covid aí, um caso de um senador homossexual que o cara, no momento ali de mais fervor no discurso, o cara acabou usando a questão do homossexualismo para diminuí-lo, e ele não deixou barato, né? E se mostrou. Então, você olha, senadores. Falando em protagonismo, lá em Belo Horizonte, eu não lembro agora o cargo político dela, mas tem uma pessoa muito importante, politicamente falando, que é a Duda. Isso foi a vereadora mais votada de Belo Horizonte. Salabert, que ela é transexual e tá lá botando para quebrar no mandato dela. Isso, exatamente. Então, assim, dá pra gente observar que não está do jeito perfeito. Como quase tudo na vida não é perfeito, né? Quase tudo é imperfeito. Mas dá pra gente perceber que há, mesmo que um pouco a passos de tartaruga, mas está havendo avanço nos reconhecimentos jurídicos. O que chega a ser um absurdo, porque historicamente falando, 30 anos atrás era considerado doença e na Grécia Antiga não tinha um hétero, por assim dizer. Os próprios, é comprovado historicamente que os próprios soldados espartanos, antes de partir para a batalha, eles tinham relações sexuais uns com os outros para eles terem, criarem, tipo, intimidade e protegerem uns aos outros na batalha como se fossem amantes. Tipo, por exemplo, igual você protege a sua mãe. Tá, ficou um pouco estranho. Vocês entenderam. No sentido de proteção. Isso aí você vai ter que provar com a galera do chat que tá nos assistindo aí agora. Na hora que o pessoal estiver debatendo no chat, você vai ter que discutir com eles lá. Gente, não fala um grego hétero aí agora e prova que eu estou errado. Mas é importante salientar que esses direitos, eles não foram dados, né? Foram conquistados. Exatamente. Isso, essa palavra é muito importante. É por isso que eu acho importante salientar, que eu até ouvi comentários, né, recentemente, do porquê que a gente tem a parada LGBT, né?
é porque nada que a gente conseguiu foi tipo assim, eu vou te dar esse direito aqui porque eu quero, até que eu sou bonzinho. A gente conseguiu com muito suor, pessoas morreram, pessoas lutaram, pessoas deram as suas vidas pra gente ter o direito. Então, tipo assim, a parada LGBT pra mim é justamente o fato de falar assim, eu tô aqui, eu tô vivo, porque eu posso estar vivo agora, entendeu? Porque antes era uma coisa tipo assim, literalmente, se você descobrissem que você era gay, você podia morrer nesse assassinato, ainda pode. Uma coisa que eu queria falar exatamente sobre isso, que me cortaram no último vídeo, agora, acho que ninguém vai me cortar, porque a galera concorda É que o comigo. pessoal tava muito nervoso do vídeo anterior. Tipo assim, eu vejo, tipo assim, não tem a necessidade, por exemplo, do Dia do Orgulho Hétero, porque durante toda a história, o hétero, ele não sofreu nenhum preconceito por ser hétero. Eles não foram calados. Exatamente. E justamente, o Dia da Consciência Negra, o Dia da Mulher, o Dia do Orgulho Gay, pra justamente provar, pra mostrar pras pessoas, dar um dia de comemoração por esses direitos conquistados por meio de tanta luta, por meio de tanta morte. Porque foram séculos de lutas. Não é uma coisa recente. Durante toda a história da humanidade, sempre esteve presente e sempre foi muito subjugado. Então, não tem por que vocês ficarem problematizando tanta coisa. É uma coisa que eu acho que só quem é LGBT, quem é do meio, vai entender como é importante, assim, como é pesado pra gente o fato da gente poder andar de mão dada na rua, o fato da gente poder assumir o relacionamento, porque, tipo assim, uma pessoa hétero, ela não tem essa noção, porque isso nunca foi negado pra ela, sabe? Então, tipo assim, pra gente é um peso muito maior você poder ir numa parada LGBT, com uma bandeira LGBT e, tipo, ter esse direito, sabe? É uma coisa muito significativa pra gente. Sim. Gente, como tudo que é bom, né, tem que acabar. Nós estamos encerrando aqui, quase encerrando nosso bate-papo. Vou agradecer, vou deixar o Felipe fazer as honras pra gente, mas desde já dizer pra vocês que vocês foram pessoas muito corajosas, vocês prestaram um verdadeiro serviço público, tanto para homossexuais como para héteros, para as pessoas em geral. A gente falou aqui sobre pessoas e não sobre determinações, né, fisiológicas ou genéticas. A ciência está discutindo sobre isso, não chegou a uma conclusão ainda, e também não é nosso papel, né? E deixar claro para o nosso público que nós não queremos aqui fechar o assunto. Nós não queremos falar que é certo ou errado. O que é? Nós queremos começar o debate, né? Que as pessoas não tenham vergonha de discutir sobre o assunto. E isso é o mais importante, não é isso? Como nosso amigo lá da minha cidade, né, falou aí no áudio, ninguém é obrigado a concordar. Eu sempre discuto que existem duas palavras que são sinônimas, mas que tem uma diferençazinha, que é aceitar e concordar, não é isso? Aceitar, todo mundo deveria fazer, porque aceitar é você ver o outro como próximo, como cidadão, como uma pessoa igual a você. Agora, é óbvio que ninguém é obrigado a ter ideia nenhuma de nada, não é isso? Como Joyce falou isso aí mais cedo, né? Ninguém é obrigado a concordar com nada. Todos somos livres, não é isso? Pagando os nossos impostos. E se uma pessoa não concorda com homossexualidade, ela tem o direito de não concordar, não é isso? Nós podemos chegar a essa conclusão aqui. Porém, o fato do direito que ela tem de não concordar não dá ela o direito de ofender essa pessoa. Exatamente. Esse é o ponto que a gente tem que chegar, ok? Quer fazer as honras aí para os nossos convidados, Felipe? Então, gente, chegando agora no final, eu queria agradecer principalmente, antes de qualquer coisa, a coragem de vocês, ao poder de vocês. Eu queria dizer que o que vocês estão fazendo aqui hoje tem um poder muito forte para quem vai estar vendo, vai motivar muita gente, vai instigar muito mais debate sobre isso, e se tudo der certo, muitas coisas positivas ainda virão. Queria agradecer por ter vindo aqui hoje. Eu falo pro Rafa, tipo assim, comparado ao outro, vocês, desde o início, vocês demonstraram vontade em estar falando sobre isso aqui hoje, porque, desde o começo, é um tema muito importante, e vocês todas têm propriedade para falar sobre isso, tem uma base, como foi demonstrado aqui ao longo da nossa conversa. E é isso, muito obrigado de verdade, de coração. Agora, partindo para os nossos parceiros, antes de tudo eu queria agradecer ao nosso novo grande parceiro aqui, a Cachaça Granfina, que ó, embalagem muito bonita por sinal. Quem quiser, só para deixar o Instagram da Cachaça, @Cachaça Granfina. Queria agradecer agora a Carrielo Filmes, que é o nosso parceiro desde o começo, nosso primeiro parceiro. Sem ele, não seria possível
O cara é fera, Rafa é o deus das edições. Queria agradecer que tá aparecendo aqui agora a Bike C Acessórios, que é nosso novo parceiro também pra você que quer, assim, uma roupa, pra você que pedala, você que faz academia, quer algum acessório, alguma roupa, alguma coisa, assim, de qualidade, com preço acessível, procura lá no Instagram, @BikeCAcessórios. Agradecer também a nossa parceira, a distribuidora Cerveja de Companhia, que nos últimos episódios vocês viram que deram a moral do caramba, moveu debates. Hoje não trouxemos umas bebidinhas porque evitar o pessoal comentar, né? Que aí já ia ter outro motivo para comentar sobre alguma coisa, então vamos deixar mais suave hoje. Queria agradecer também ao outro parceiro de peso que a gente tem, que é o Soja Aqui. Presta a canequinha, Rafa. Acho que todo mundo já conhece sobre o Soja Aqui. É um projeto social que tem na cidade de Jequitinhonha. De expandir a cultura, de expandir horizontes, toda a arte, tudo aqui da região. Agradecer também ao Alto Posto Araújo, que nessas indas e vindas e cenários longe e tudo mais, tá dando uma moral sempre com a gente. Mas o Pinos Pilots, desde o começo, tá sempre dando essa moral, divulga, ajudou a gente no sorteio. Inclusive vai ter mais daqui a pouco, novidades virão. Eu gostaria de encerrar com vocês, né? Fazendo as palavras de Felipe, as minhas, né? Estou muito satisfeito com vocês aqui. Acho que vocês tiveram muito bom senso, muito equilíbrio nas palavras de vocês. E é o que acho que todo mundo está esperando diante do nosso podcast, né? Vocês deram vários exemplos positivos para a sociedade. Não fizeram campanha de nada, né? Vocês falaram sobre respeito. Se a gente puder resumir esse episódio aqui, a gente vai falar sobre a importância do respeito ao próximo, não é isso? E eu gostaria que cada uma pessoalmente deixasse uma mensagem pessoal para a nossa audiência, para quem está nos acompanhando ali em casa. Deixasse uma mensagem de confiança, de positividade, né? E de como as pessoas têm que ver a humanidade de verdade. Não ver pessoas esparsas, separadas, mas ver todo mundo no mesmo barco. A mensagem que eu queria deixar é: estejam preparados para receber as pessoas. Principalmente, eu acho que começa na família. Estejam preparados, porque as pessoas, hoje em dia, com o uso da internet, com o uso de toda a informação que a gente está se assumindo cada vez mais cedo. Então, famílias, estejam preparados, estudem, não faz mal estudar, pegar um livro para ler e saber sobre essas coisas para vocês, porque a família tem o papel de instruir a gente. Então, se vocês já chegarem com essa instrução, vai ficar tudo muito mais fácil. Então, estejam preparados para terem filhos LGBTs, para terem parentes LGBTs, para serem os parentes LGBTs. Pessoas LGBTs, eu queria dizer que se vocês forem se assumir, é muito importante vocês estarem seguros do que vocês vão fazer, porque às vezes a gente vai muito no âmbito, né, de se assumir e a gente não tem uma estabilidade, a gente tem muitas pessoas que perdem a casa. Então, assim, estejam seguros, tenham uma rede de apoio, tenham amigos, pode procurar, a gente não tem intimidade, mas a gente cria muito rápido. Então, assim, escola também, sejam preparados para ter uma educação sexual, que é importante. Então, assim, eu acho que a sociedade, como um todo, ela tem que estar mais preparada para receber a gente, sabe? Então, acho que essa é a mensagem que eu queria deixar. Muito bem, muito bem. Mensagem perfeita. Já entrando aí no que a gente tá falando, essa questão da família, entendeu? De saber lidar com a situação, de tentar respeitar da melhor forma o que o seu filho, seu primo, seu irmão quer pra ele, entendeu? O que ele decidiu, o que ele aceita. Acho que isso é o mais importante, porque isso acaba ocasionando em coisas piores, como pessoas que ficam muito, como você falou, ficam muito tempo presas naquilo ali, não consegue se libertar, vamos dizer assim, e se retrai, e isso gera outras coisas, como morte, suicídio, essas questões, entendeu? É mais ou menos isso, do respeito em geral, para daí partir para as outras coisas, entendeu? Se você começar respeitando, você vai começar a entender o processo e como as coisas funcionam para o outro, como aquilo afeta a pessoa, entendeu? Eu acho que é basicamente isso. Certo, muito bem. Ô, Rafa, e entrando sobre esse assunto, né, sobre a tolerância, a mensagem que eu queria deixar aqui, que no final, gente, pode dar certo sim, sabe? A gente vencendo barreiras, vencendo a homofobia, sabe? Isso muitas pessoas sofrem e acham que desistem, sabe? Desistem, acham que não vai dar certo, que no final tudo vai se acabar, né? Chega até nesse caso que ela falou aí sobre o suicídio. Então a mensagem que eu queria deixar aqui é essa, que mesmo vencendo essas barreiras e a homofobia, você pode sim estar com quem você ama e ser feliz de verdade. Parabéns. É isso aí, gente. Esse lugar aqui, esse podcast, é um anfiteatro grego.
é o lugar da dialética de verdade. Nós vamos discutir todos os assuntos que são necessários e importantes para a sociedade, tá bom? Resumindo, nós somos paz, amor e muito rock and roll. Até semana que vem. Vamos lá para a saudação? Força sempre!